Tanta coisa que se nos apresenta, né? Esse mundo de um ano de quarentena. A velhice, para mim, dá para manobrar, a gente vai indo, cuidando dela, da saúde e tal. Agora, o que eu estou achando muita dificuldade é realmente a gente ultrapassar esse momento que o país está vivendo. E não me venha dizer, o mundo inteiro. Não, eu acho que o mundo inteiro está vivendo a pandemia, mas nós, brasileiros, estamos vivendo um momento em que o país está entregue a pessoas absolutamente desqualificadas. Tão desqualificadas que eu acho que a gente não está na mão de ser humano. A gente está na mão de um ser que surgiu de anos de mentir para a população, de anos de cegueira nossa, de não olhar quem são essas pessoas e o que estão fazendo, né? Como é que a gente pôde deixar crescer isso, essas pessoas falarem bem da tortura, falarem bem dos torturadores, falarem da Sagrada Família, que eles são os primeiros a desrespeitar? Então a gente deixou o Brasil se consumir nessa coisa moralista, boba, idiota, sem sentido nenhum, um moralismo babaca, totalmente babaca. E estamos num momento desse de pandemia, de mais que necessário, uma interlocução entre a sociedade, o poder, e ver o que é melhor. Eles estão decidindo o que é pior. E a gente está sujeito a isso, ao pior que eles decidirem. Eu não tenho um mínimo, mas um mínimo de confiança nesse governo. Um mínimo, assim. Eu não tenho nem a confiança de que eles sejam seres humanos. Eu acho que não são. Acho que eles não têm capacidade para... Não têm capacidade para sentir essas coisas que a gente sente, que a gente fala, ai, que dor no peito. Eles não sabem o que é dor no peito. Eles não sabem o que é ter vontade de chorar por coisas que a gente vê acontecer. Eles não sabem nem quem são os outros. Eles só sabem quem eles são, o que eles são e o que eles querem conseguir. Isso eles sabem. Eles sabem que eles querem conseguir sempre o máximo. O mínimo para todo mundo e o máximo para eles, para a família e para os amigos. E a sociedade está consentindo isso, porque a sociedade não está sem poder, não tem poder. Qual é o poder hoje social? Ou nós, enquanto povo, enquanto pessoas, conseguimos nos unir e articular alguma coisa, ou então eles vão definindo o nosso futuro, a nossa saúde, a nossa vida e a nossa morte. E que nação é essa, América Latina, que tem tudo para viver muito bem e independente? Todos esses países unidos podem formar uma força incrível, sabe? Porque aqui tem muitos recursos minerais, tem muita água, essa mistura de população. Eu sempre aprendi desde criancinha que é maravilhoso. Tudo isso foi muito presente na minha infância, muito vivo. E de repente estou tendo muita dificuldade de superar esse momento. Quando eu penso assim que as pessoas falam com tranquilidade em 2022, eu falo, como aguentar até 2022? Entende? Para mim, é claro, tem o problema da idade, mas tem um problema muito maior, que é assim, em 2 anos a gente perdeu tanta coisa conquistada, e eu faço parte dessas coisas conquistadas. Eu briguei para conquistar essas coisas. Então, eu não sinto falta de uma coisa que tiraram e que eu não tive. Não, tiraram de mim, sabe? Tiraram de todos nós, cada um de nós. Você me falou outro dia que você estava ouvindo histórias de pessoas que tinham participado de movimentos. Então eu acho isso uma coisa fantástica, ouvir as pessoas que participaram de movimentos. E vamos ver o que a gente consegue passar. A minha preocupação hoje é assim, o que eu consigo passar
para essa geração nova. Entende? É muito diferente do que a gente viveu, é muito diferente do que a juventude da gente estava impregnada dessa questão de mudar o mundo, né? E não era uma coisa fantasiosa, era mesmo alterar mesmo as relações entre as pessoas, entre a natureza e tal. Você vê, a gente está aqui no meio dessa exuberância de verde, de bromélias, e daí você pensa, como que alguém pode pensar que destruindo isso vai melhorar o planeta? Não dá para acreditar nisso, não dá para... Gente, é impossível. Esse momento brasileiro parece uma ficção científica de mau gosto absoluto, né? Não, ele supera todos os filmes de ficção científica que eu vi. Como o Ailton Krenak fala, enquanto a gente conta a história, a gente está adiando o fim do mundo. Eu vou um pouco pensando assim, mas que histórias que a gente conta que pode adiar o fim do mundo, né? Quais as histórias que devem ser contadas? E como que a gente vai contar? Porque estou lidando com meninas que sabem tudo e aprendem na hora a tecnologia, na hora você ensina coisas que para mim, que estou lidando com fotografia, estou lidando com imagem, eu demoro para aprender, elas aprendem em segundos. É isso que é para fazer? Tá, é isso. Só que a tecnologia aprendeu. E como é que vai usar essa tecnologia sem ter vocabulário? Não tem vocabulário. Entre tecnologia e ciência, a diferença hoje é muito clara. A ciência se preocupa com o conteúdo, a tecnologia não. A tecnologia não. Então essas pessoas têm um aprendizado rápido de tecnologia, mas e depois? Você fala de democracia para elas, é um palavrão. Você fala de qualquer coisa, mas o mundo, a gente pode mudar o mundo, ela te olha como dizendo, o que será que ela está falando? Então eu estou muito preocupada, assim, eu quero continuar tendo uma atuação, discutindo com muita gente e lendo muito e vendo muita coisa para saber como atuar nesse país que eu estou vendo que de repente aparece assim 30% da população acredita, vota, bate no peito por esse governo. Essa juventude, essa menina que eu estou falando, muitas delas têm terceiro ano colegial, sabe? E essa pandemia vai transformar essa distância numa distância enorme, muito maior do que já existe entre a escola pública e a escola privada. Então é muito assustador isso me assusta. Pouca coisa hoje me assusta no mundo, mas isso me assusta. Essa degradação total da educação no sentido de qual é o seu papel aqui nesse, o que você está fazendo aqui, entende? O que você pretende da tua vida? Como é que a gente aguenta o desmonte de uma fundação feita para recuperar as brigas históricas dos negros? A gente está vendo isso, desmonte, tiraram todo mundo. Então é assim, o desmonte não é da história dos negros, é da nossa história enquanto brasileiro. Enquanto a gente não incorporar a briga do negro, a briga do índio, a briga dos pobres, senão a gente não sabe. Eu adoro essa caminhada, porque você fica na beira do rio, a água tem sempre esse efeito de te mostrar que o mundo está em movimento, né? Você olha a água do rio e daí você vê que os gregos falavam que nunca é a mesma e não é mesmo, né? Eu acho que a natureza é um ensinamento constante de vida, né? Como brota, como se recupera, como se junta de repente, como a orquídea se abaixar ao canto dela para ela poder florescer, né? Como os passarinhos, né, que descobrem isso, que
que fruta que dá para comer nesse meio cheio de verde, as frutinhas que eles podem achar. E a natureza que está gritando firme, né? Quando você vê o que aconteceu em Minas Gerais e o que pode continuar acontecendo, os alertas estão aí, né? É preciso mudar essa concepção de formulação de Estado, né? O Estado precisa ser outra coisa. Eu acho que é um absurdo a gente não ter tido uma briga pelo impeachment. Não teve, pode ter, ainda tem 2 anos de governo e tal. Independente se vamos sair na rua pelo impeachment ou não, nós temos o compromisso de chegar muito bem preparado em 2022. Vai ser um ano difícil? Vai, com certeza. Já sabemos que esse ano, já estamos vendo que ele vai ser difícil. Agora, o que eu acho importante hoje a conversar é temos um saldo muito positivo do que vinha sendo, do que vinha acontecendo aqui. Qual é esse saldo? O SUS, que foi vilipendiado totalmente por essa equipe, que assim que tomou o poder, diminuiu muito a verba e tal. Apesar disso, o SUS teve um desempenho impecável. O que aconteceu em Paraisópolis tem que ser dito, redito, narrado e tal, porque foi uma coisa fantástica. A população tomou a si mesma a condução da melhor maneira possível de uma situação de pandemia. Eles fizeram muito melhor do que o exército faz, do que os militares fazem. Muito melhor. Nós temos também os movimentos, tanto o MST como o MTST, 2 movimentos de iniciativa da população que mostraram a que vieram. O MST doou toneladas de comida. Apesar de tudo que foi feito com a esquerda, com os partidos e tal, surgiram lideranças novas. O Haddad é uma liderança nova, está com uma idade boa, com conhecimento bom e já com uma experiência importante. Mas, além do Haddad, apareceu o Boulos, candidato a prefeito, que fez uma campanha bonita, que fez discussões oportunas e o comportamento também da população, que na hora do vamos ver, a esquerda votou no Boulos. E eu não tiro nenhum mérito do Boulos ao dizer que sem essa união da esquerda ele não teria tido essa votação expressiva que ele teve. Então, também é uma vitória nossa. Gente, uma das alegrias dessa eleição foi, de repente, ter trans, ter negro, ter jovem, ter periferia, sabe? Deu uma pluralidade que os partidos não conseguiam ter. Essa inquietude, essa inquieta mente que não deixa a gente dormir, não deixa a gente conversar, não deixa a gente ver um filme, não deixa a gente ler. Essa inquieta mente, vamos produzir coisas com ela. É bom que ela esteja inquieta. Ela tem que estar inquieta. Mas ela tem que estar inquieta, guardando a possibilidade de ver ações possíveis. E há ações possíveis. Nós vamos encontrar caminhos. Os caminhos estão aí, né? Sempre quando não há caminho, é porque a gente não está olhando direito. Então vamos nessa, pessoal. Vamos pegar a nossa mente e utilizá-la para aquilo que a gente está precisando nesse momento, que é encontrar caminhos de ações que vão nos fazer chegar melhor, mais bem equipados em 2022. Nós merecemos isso.